De volta com vocês com mais um vídeo, com mais uma matéria para o canal Atualiza com Antony Galvão. Pilastra da Verdade é o primeiro. Aí vem o portão de saída, que é o segundo, que é um calço do Pilastra. E agora temos um calço dos outros dois, que é o Atualiza com Antony Galvão. Atualiza quer dizer que você, eu, devemos sempre atualizar a nossa mente. Quem tem aparelho de celular iPhone e também Android, não importa, quando o aparelho ele é novo, um aparelho de um tempo aí que é moderno, sempre tem as atualizações para melhorar o sistema da memória do aparelho. Muitas melhorias. Atualiza, que este canal fala de você sempre estar atualizando a mente, como sempre eu estou atualizando. Se precisar formatar, formate a sua mente. Para que você entenda que todo o sistema religioso, até hoje, no Brasil e no mundo, sempre foi controle de grupo e mentira. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem certeza de nada fora do mundo físico. Então tá aqui uma das entrevistas mais claras, esclarecedoras do Jason Ferrer, quando ele participou de uma entrevista ali no canal Voo da Coruja, com Abner, que se diz ex-ateu. Para mim é uma outra crítica à parte. Não estou aqui para criticar o Abner, até agradeço de estar trazendo aqui um vídeo do canal dele. Ele se diz ex-ateu, não acredito em ex-ateu, que para mim ex-ateu é um confronto de duas linhas na mente, quando a pessoa pensava que era ateu ou ateia e depois acha que de fato esse Deus existe e se diz ex-ateu. Ex-ateu, para mim, é um equívoco mental. Não é que a pessoa está errada em dizer que é ex-ateia. Tem pessoas aí que fazem isso para ganhar dinheiro, né? Dizem que foram ateias para ganhar dinheiro aí na religião. Não é o caso do Abner. Então, o equívoco mental de duas linhas, quando se cruzam duas linhas, teísmo e ateísmo, e a pessoa fica assim naquela dúvida, naquela confusão, aí vai chegar uma hora que vai dizer que era ateu. Então, talvez seja isso. Quem estuda a mente humana sabe. Mas ele tem a liberdade de dizer o que ele é e o que ele foi é dele. Eu, particularmente, para mim, ex-ateu é igualmente ex-alfabetizado. Não vai existir. O cara que se alfabetizou de algo e aprendeu não vai voltar a desaprender. Só se levar uma pancada na cabeça. Mas é outra crítica. Nada contra o Abner. Um abraço ao Abner. Tudo de bom. Tem muitas pessoas, muitos ateus que seguem ele e gostam porque ele desce também a ripa nas religiões. Vamos ouvir aqui. Ele faz uma entrevista ao Jason Ferrer sobre a desconversão do Jason Ferrer, a desreligião do Jason Ferrer. E aqui alguns cortes, não é o vídeo todo, alguns cortes, e depois você vai lá e confere que esse vídeo também tá no canal do Jason Ferrer. Vamos para a entrevista. Um abraço para vocês, deixa um like, que é importante, porque este canal eu quero incorporar também. Eu estou aqui com um amigo, né, estou tendo a honra de receber um amigo aí no Brasil, para vocês que estão aí no Brasil, ele que é essa pessoa simpática, risonha aí, ó, ele vai contar para nós como é essa história, né, dele, ex-pastor, sim, ele foi pastor, ele vai contar essa história, ele foi pastor evangélico e hoje é ateu e agnóstico. Ele vai contar para nós, daqui a pouquinho, segure aí, que ele vai chegar e vai contar o seu testemunho, se posso assim dizer, e vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o Jason Ferrer, do canal Além da Fé. Jason Ferrer, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Muito obrigado por ter atendido ao convite de vir participar comigo, né, aqui nesse vídeo, conceder essa entrevista. Muito obrigado. Já quero dizer também ao pessoal que está assistindo ao vídeo aí, a você que está nos assistindo,
que hoje não vai ser debate não, gente. Segurem aí que vai ter debate, hein? Mas não vai ser hoje, não vai ser neste vídeo. Eu já fui ateu, dizem que não existe ex-ateu, mas eu já fui ateu. Eu já fui ateu praticante, militante mesmo, e até irritante, né? Então eu compreendo muito bem o Jason. Só é diferente porque ele foi pastor, chegou a ser pastor. Ele foi, eu não vou dizer não, porque quem vai dizer é ele. Claro, Jason, muito obrigado. Conte essa história aí. Você, rapaz, você era pastor, né? Pregava, pastor itinerante, pregava a palavra de Deus, você, e de repente, você, ateu, agnóstico. Conte pra gente, mas antes, claro, diga aí de onde você é aí no Brasil. Fale também sobre o seu canal, o Além da Fé, que está crescendo bastante, né? Um canal recente, está crescendo a cada dia aí, e eu acredito que vai ser o maior canal aqui, é canal ateísta, é assim que fala, o canal de um Ateísta. ateu, ateísta. Ateísta. Nessa dinâmica aí, talvez se torne o maior canal ateísta aqui da plataforma, né? Então, fale sobre você, fale sobre o seu canal e aproveita também, para eu não ter que fazer a pergunta de novo, e já diz, fala aí sobre como foi esse processo, desde a sua conversão, né, quando você se torna pastor, você já disse que foi membro, diácono, tal, conta essa história, e depois como foi o processo da sua desconversão. Vou deixar contigo, hein? Pode assumir aí que é com você, Jason. Bom, em primeiro lugar, é uma honra e uma satisfação maravilhosa estar aqui diante da sua presença, estar diante dos seus telespectadores do Voo da Coruja. E é um privilégio isso, na verdade. Né? Não é toda vez que um ateu recebe uma oportunidade para estar falando aos corações e às mentes de pessoas que ainda são convertidas a determinadas religiões. Assim, eu particularmente sou Jason Ferreira, pessoal, do canal Além da Fé, sou da cidade do Recife, Pernambuco, né? E me sinto maravilhado, né, em estar aqui diante de vocês, me sinto maravilhado em ter essa oportunidade, isso daí, exatamente. Eu não sei se essa praia aí, tem aqui não sei se a praia que está aparecendo aí agora. Parece que está mudo o teu microfone aí. Estava mesmo, eu tirei o áudio aqui, eu estou dizendo, aí é minha terra, aí de fundo é minha terra. Ah, rapaz, coisa boa. Então é um privilégio muito grande poder estar aqui no seu canal, né, do canal Além da Fé para o canal Voo da Coruja. Espero muito que a minha participação, juntamente com você, seja uma edificação muito grande para a mente das pessoas e que elas possam se encontrar através de alguns dos argumentos que eu vou colocar aqui para mostrar a ponte que liga, né, entre a crença e a descrença, entre o ateísmo e o teísmo, de onde eu saí. Eu fui uma pessoa, Rafa, que eu acreditava muito, muito em Deus, anjo. Eu acreditava que os anjos poderosos estavam prontos para me guardar. Eu tive, desde muito pequenininho, parece estar dando um retorno aqui, a impressão minha, não sei se é problema aqui em mim ou se é aí um delay, alguma coisa. Não, para mim tá tranquilo aqui. Eu vou tirar o meu áudio. Agora deu um pouquinho no áudio aí, mas vamos lá, pode seguir. Eu vou tirar o meu áudio aqui e siga aí para ver se para. Pronto, tranquilo. Aí o que acontece? Então, Rafa, olhando aqui diretamente para você, eu, desde muito pequeno, sabe, meus 3 anos de idade, eu participava da Igreja Católica, fiz a primeira comunhão lá, fui batizado na Igreja Católica Apostólica Romana, sabe? Então, minha mãe me levou, inclusive, para a Igreja Católica, estudei em escolas convencionadas à Igreja Católica, aprendi sobre a Igreja Católica. E depois de um bom tempo, meu tio, meu avô, que eram protestantes, e a minha avó materna, parte de mãe, ela era espírita, e a minha avó, por parte de pai, minha avó paterna, ela era do candomblé, né? Então era uma miscigenação muito grande, era uma enrola de informações que não era brincadeira. Aí o que acontece? Então minha avó me levava para o candomblé, a minha outra avó me levava para o espiritismo, a outra me levava, o meu avô me levava para a igreja protestante, meu tio também me arrastava para lá, minha mãe me levava para a igreja católica, enfim, então era uma confusão. E o meu pai,
por incrível que nos pareça, né, ele era agnóstico. Meu pai tinha sérias dúvidas a respeito de Deus. Mas isso daí, eu só fui conhecer essas ideias do meu pai quando eu passei a morar um tempo com ele. Então eu passei a entender qual eram as suas concepções, e essas concepções começaram a fazer parte, me trazer um pouco também de dúvida, sabe? Mas eu cantava na igreja, eu participava de evangelismo, Rafa. Né? Eu era rato de igreja, sabe? Estava o tempo todo dentro da obra, evangelizando, trazendo almas, trazendo pessoas para dentro da igreja, e fui, então, levado a ser obreiro da igreja. E um tempo depois passei a ser diácono, então já tomava conta da igreja, a recepção da igreja, tomava conta de coisas pequenas, né? E em seguida cheguei ao cargo de ao presbitério, né? Participei, também fui presbítero da igreja, evangelista, e depois cheguei ao nível de pastor da Igreja Batista Independente. E o que acontece? Então, durante todo esse período em que eu estive colado aqui dentro da Bíblia, né? Eu tenho hoje diversas traduções, diversas Bíblias, diversas vertentes religiosas. Então, enquanto eu estava aqui grudado aqui... Agora é sua terra aí de fundo. Exatamente. É minha terra maravilhosa. Esse é o grande belíssima, a Veneza brasileira. A Veneza brasileira, exatamente. Então, Rafne, quando eu comecei a ler a Bíblia, de verdade, com criticidade, foi então que eu comecei a me despertar. E esse despertamento me levou a uma incredulidade e a uma descrença sem proporção, sabe, sem proporções, eu quero dizer. Então, passei então a ler livros como este aqui, A Bíblia Não Tinha Razão, né? De um israelense chamado Israel Finkelstein, então uma das maiores autoridades em arqueologia do mundo. Então esse cara, ele conseguiu me despertar sobre questões geográficas, ou inclusive questões que estavam lá na Mesopotâmia, coisas que eu acreditava sobre que os egípcios estiveram, aliás, que os israelitas antigos estiveram 430 anos no Egito, né, que as pragas, as 10 pragas, elas percorreram todo o Egito, matando todas as pessoas, acabando com tudo, que o Mar Vermelho se abriu, então que a Arca de Noé, inclusive, o dilúvio ocorreu. Então, quer dizer, tudo isso eu acreditava. E esse livro aqui, A Bíblia Não Tinha Razão, me ajudou, cara, me ajudou muito a desmistificar muitas coisas. Inclusive, obras de teólogos como Rodolfo Bultmann, por exemplo, que eu tenho aqui a obra dele, o Paul Tillich, por exemplo, Schleiermacher, me ajudou muito para que eu pudesse... Leituras obrigatórias, né? Principalmente para os teólogos. Sem dúvida. Eu lia obras fechadas, obras tradicionais, como obras de Berkhoff, né, Louis Berkhoff, eram obras tradicionais. Eu lia as obras de Charles Roger, né? Então eu me sentia um teólogo, me sentia um debatedor prontíssimo para que eu pudesse, então, defender a palavra de Deus e defender o Evangelho, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando eu percebi que tudo que eu estava vivendo era um puro engano, que Jesus Cristo sequer ele tinha existido, e se existiu alguma peça, alguma personagem que pudesse dar como é que eu posso dizer, um amparo para esse tal Jesus Cristo, está dando um retorno ainda para mim aqui, eu estou ouvindo minha voz o tempo todinho. Não sei se tem algo. Eu acho que é o teu áudio, dá só um negócio do teu áudio. Pronto. Agora melhorou para mim aqui agora. Agora foi melhor. Aí tu me ouve aí, e quando for para falar, tu fala. Aí o que acontece? Então, rapaz, eu comecei então a prestar atenção nisso, certo? Nas promessas, nas profecias, na Bíblia, nos livros proféticos, para saber quais são as profecias relacionadas a esse Messias chamado Yeshua HaMashiach. Que esse cara tinha morrido, que esse cara tinha 12 discípulos e que esse cara tinha feito uma grande revolução naquela época, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Quer dizer, eu percebi que tudo isso eram apenas frases de efeito e uma história distorcida pela tradição da igreja, pela tradição
nação dos poderosos, certo? Que Roma havia mexido muito numa história simples e fez dessa história uma história poderosíssima para que as pessoas pudessem, então, comprá-la e, em cima disso, obedecer a uma história como essa, que é uma história ingênua. E quando a gente começa, então, a pensar no Deus de Israel, aí, realmente, Rafa, a situação fica extremamente drástica. O Antigo Testamento, eu tenho para mim que quem escreveu o Antigo Testamento, né, de Gênesis a Malaquias, todos os autores envolvidos ali, eu tenho para mim que esse pessoal queria falar mal desse Deus de Israel e apenas escreveu as palavras com um tom, sabe, de colocar a cabeça do leitor para que ele pudesse pensar e dizer, ó, esse cara aqui que a gente diz adorar, não adore, porque não é possível, o cara é muito carrasco, ele é muito tirano, um Deus que está a favor da tirania, um Deus dos exércitos, um Deus de guerra. Isso confundiu demais a minha cabeça. Um Deus que permitia a pedofilia, coisas que a gente olha hoje e se sente horroroso, se sente minúsculos como seres humanos. Certa pedofilia, e o próprio Deus lá atrás permitindo essa tal pedofilia, permitindo o terrorismo, a lavagem cerebral, certo? Quem estava com ele, quem não estava com ele tinha que morrer mesmo, tinha que ser apedrejado, tinha que ser crucificado, tinha que ser esfolado. Quer dizer, o cara dá o livre-arbítrio e depois, quando a pessoa passa a usar aquele livre-arbítrio ou qualquer forma de liberdade, ou qualquer forma de libertinagem que saia do padrão que esse Deus criou, então ele passa a perseguir a pessoa, trabalhando com a irracionalidade, com o fanatismo, trabalhando com fraude, com o charlatanismo, como havia naquela época, inclusive na época de Eli, né? Quer dizer, um Deus que se manifestou lá em Gênesis para destruir completamente a imoralidade de um povo que vivia sexualmente pervertido, depravadamente. E o Deus do céu veio, tocou fogo dos céus e disse para Ló, disse para as suas duas filhas e para a sua esposa, falou, olha, vai para os montes e não olhes para trás. Putz, cara, quem é que em sã consciência, curioso da maneira como nós somos, eu vejo que um animal, muitas vezes, quando está correndo, ele está olhando para trás, ele corre, mas ele olha para trás o tempo todo, isso é até mesmo a nossa amígdala, né? Ela faz com que o medo, aquele pavor, faça com que você olhe para as coisas que estão ao teu redor, certo? Isso te causa medo. E a mulher de Ló, ela olhou para trás e virou um condimento. Ela se transformou num tempero. Entende? Então, quando você começa a avaliar a psicologia desse Deus de Israel, não é brincadeira. Quer dizer, o Deus de Israel veio, Rafner, para destruir completamente uma imoralidade de um povo que estava usando o seu livre-arbítrio para poder ter as suas vidas devassas, ainda que fossem sexuais, devassas, certo? E esse mesmo Deus, o mesmo Deus, não mandou sequer um raio, ou pelo menos uma advertência para o Ló, quando ele estava lá tendo relações sexuais com suas duas filhas. Quer dizer, para Deus, o ato da homossexualidade era um grande problema, mas transformar a mulher num tempero não é problema nenhum. Sabe? Agora, permitir, né? Permitir que Ló tivesse relações sexuais com as suas duas filhas, embriagados, mamados no álcool, no vinho, né? Aí isso daí para Deus estava tudo muito certo, estava tudo muito justo. E quando você pensa na questão da escravidão, a escravidão é algo que é injustificável, é desproporcional a qualquer jurisdição, aonde quer que seja. Eu vejo Diógenes, na época de Platão, que repudiava a questão da escravidão, e muitos outros filósofos lutavam contra a escravidão, e o Deus de Israel defendia com unhas e dentes a questão da escravidão humana. Eu não entendo como um Deus desse pode ser amoroso. Entende? Eu não entendo como um Deus desse pode ser onipotente, onisciente, onipresente, imutável, um Deus com toda a sabedoria, um Deus com verdades infinitas, um Deus que tenha um amor infinito por suas criaturas, que tenha perfeição absoluta e que, acima de tudo, seja justo. Então, eu particularmente, eu
me voltei contra as religiões e passei então a ser ateu, ateu dos deuses das religiões. Não é somente o Deus de Israel que se virou um grande problema para mim, mas Alá também é um outro Deus super, mega, hiper, ultra sacana. Um Deus masoquista, um tirano de primeira qualidade, pior ainda do que o Deus de Jesus Cristo. Certo? E você vai olhar outros deuses indianos, você vai olhar os semideuses, os heróis, os salvadores de diversas religiões, que você fica simplesmente doido, ou se torna um fanático radical fundamentalista, Rafa. Aí, quando eu fui estudar teologia, porque meu pai falou para mim, falou, olha, eu quero que, acima de tudo, antes de você conhecer minha filosofia de vida, eu quero que você conheça a teologia. Eu quero que você conheça a Bíblia. E aí, lá vou eu. Hoje a festa é na avenida. Né? E o que acontece, cara? Fui ler a Bíblia. Quando eu fui ver a Bíblia judaica com 24 livros, eu falei, espera aí, eu tenho a minha Bíblia aqui, né? Eu tenho a minha Bíblia aqui, que ela tem 66 livros. Mas a Bíblia da Igreja Católica, ela tem 73 livros. O que está de errado aí? Qual é o problema? A Bíblia ortodoxa bizantina está com 78 livros. Certo? A Bíblia siríaca está com 80 livros. O que há de diferente? Qual é o problema? Sabe? Então a Bíblia etíope tem 82 livros. Quando eu fui ver a Bíblia armênia, com 78 livros. A Bíblia copta, 75 livros. E a minha com 66. Quer dizer, havia diversos cânon, né? Quando a gente estuda bibliografia, há vários cânones e várias autoridades de diversas formas de cristianismo que rompem umas com as outras em forma de doutrina, sabe? Então, quando eu comecei a ver tudo isso, Rafne, aí eu passei, então, a ver a Bíblia de uma maneira que eu nunca, jamais, em toda a minha vida, eu pensei em ver. Porque eu era um conferencista, Rafne. Eu era um apologista cristão. Eu era um homem, Rafne, de subir monte. Não sei se já te passou por isso. Eu era um homem que cantava de uma tal maneira que meu couro cabeludo se arrepiava. Eu fazia pessoas chorarem com a tal chamada unção de Deus. Sabe? Então, eu pregava, eu queria ser um Marco Feliciano daquela época, quando vivia em São Paulo. Eu queria ser um Silas Malafaia. Sabe? Eu estive junto com o pastor João Ribe Pagliarim nas suas cruzadas, cantando ali junto com vários cantores, e ele pregava. Eu fui um dos pregadores do telhado da comunidade cristã Paz e Vida de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, gravei 27 CDs de pregações, e cada pregação mais poderosa do que a outra, sabe? Então, quer dizer, não é uma questão de dizer, mas você não teve uma intimidade com Deus. Isso eu acho que é desproporcional quando uma pessoa sai do seu canto para mexer com a vida da outra pessoa e dizer que você nunca teve uma conversão verdadeira. Sabe, eu era um homem de oração, um homem que subia monte, um homem que jejuava, orava, cantava, exaltava a esse Deus de Israel, até o dia quando eu disse, chega, acabaram-se os meus medos, acabaram-se as minhas fobias, não tenho medo de diabo. Não tenho medo de seres folclóricos como os demônios. Eu não tenho medo dos anjos ou que Deus esteja me vendo dormindo de cueca, porque até nem de bermuda eu dormia. Só para você ter uma ideia. Sabe, pensando nesse dito cujo arrebatamento da igreja, aonde Deus dizia, vigiai e orai incessantemente, porque não sabeis o dia e a hora em que o ladrão chega. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, isso tudo me deixou de uma maneira, rapaz, sabe, que eu depois do ateísmo, do agnosticismo, do ceticismo, da ciência, eu amadureci, acredito que 50
anos da minha vida. E hoje, como ateu, eu sou uma pessoa que sou extremamente agradecido ao ateísmo. Eu digo que o ateísmo é uma salvação para a mente das pessoas. Porque o ateísmo, ele blinda, quando você pergunta, e o ateísmo, o agnosticismo? O ateísmo, ele blinda você, como um carro. Um carro, o seu carro tem um freio, tem um acelerador, tem a embreagem. Então, o ateísmo é como se fosse um freio que você dá para que você não possa cair em todo e em qualquer vento doutrinário que as religiões tragam para você antes de se certificar a respeito disso. Eu era muito agostiniano, sabe? Eu dizia que primeiro eu tenho que crer, para depois eu ver. Depois eu passei a ser um pouco tomaquiano, sabe? Entendi um pouquinho mais a ideia tomista, a ideia aristotélica de que você precisa primeiro ver para depois você crer. Então, eu comecei a adotar isso, sabe? Comecei a fazer diversos desafios com esse tal desse Deus, em diversas orações, sabe? Eu dobrava os meus joelhos, Rafne, e o grande público que está me ouvindo também aqui. Eu dobrava o meu joelho, pessoal, e pedia a Deus, falava, Deus, me ouve, Senhor. Se o Senhor existe antes que eu perca a minha fé, meu Deus, o Senhor me mostre, Senhor, para que eu possa, então, ser um grande resultado dentro da Tua palavra, para que eu possa emanar a Tua palavra, para que eu possa levar a Tua graça. Eu estou me afogando, Senhor, estou perdendo a fé. Perdendo a fé. E eu digo para você, com a mais certeza e absoluta sinceridade do meu coração, que Deus nenhum, de religião alguma, jamais entrou em contato comigo para me dizer absolutamente nada. Eu estou entregue às traças, assim como toda a humanidade. Aí o que acontece, Rafne? O que adiantou? Eu, um teólogo que estava lá dentro do pré-milenismo, acreditando piamente no Didaquê, sabe, lendo as obras de Policarpo, de Clemente, de Papias, inclusive, né? Clemente de Alexandria era um grande guia para mim. O pastor de Hermas, o Dionísio, o Inácio de Antioquia, grandes pré-milenistas, né? O Lactâncio, por exemplo. Quer dizer, e depois eu descubro, depois de muito tempo, através de Cesareia, de Cesareia, de Eusébio de Cesareia, eu descubro o tal amilenismo. Aí eu descubro o preterismo. Não sei se você conhece a escatologia preterista. Aí quando eu descubro o preterismo, eu digo, pronto. Era só isso, Rafne, que faltava para o É chamada escatologia consumada, né? Isso, exatamente. Foi essa escatologia consumada que ele me libertou completamente de Jesus, que me libertou completamente da escuridão da teologia pré-milenista, pós-milenista, sabe? Que me libertou de toda essa ideia de arrebatamento de igreja para o futuro, que hoje você está aqui esperando Jesus voltar, sendo que Jesus disse que voltaria naquela época, naquela geração, para aqueles ouvintes. Vocês que estão me ouvindo aí agora, do voo da coruja, entenda bem uma coisa. Jesus disse que voltaria para os seus ouvintes, para os seus discípulos. Em nenhum momento Jesus disse que voltaria 2, 3, 5, 10 mil anos depois da sua crucificação. Pois é, pessoal, voltei depois desta entrevista. Muitas coisas foram faladas aqui pelo Jason Ferrer, pelo Abner, e você toma aí as suas conclusões. Deixa um comentário aqui, é muito importante. Já falei, deixa o seu like.
e vamos para frente porque atrás vem crente. Este canal tem um tema: quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Atualiza com Antony Galvão. Apresentando. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita.